Olá, gente, Deus abençoe. Você vai ver uma diferença no vídeo porque eu tô gravando na madrugada, tá bom? Mas isso não impede da gente estar juntinho, meditando na palavra, refletindo, analisando e deixando com que ela ministre de forma poderosa no nosso coração. Pois é, o tema hoje que o Senhor quer que venhamos a refletir é Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Se a gente for parar para analisar, querido, toda a nossa trajetória, tudo aquilo que a gente já enfrentou e que ainda poderá enfrentar, mas tudo aquilo que a gente já passou, e a gente analisa e vê que a gente está de pé, que a gente ainda continua caminhando, isso é uma vitória. Mas para aquele também que cansou e parou no deserto, a palavra do Senhor neste dia, querida, é para você também. Querido, eu peço ao Senhor que o que será ministrado aqui rapidamente, como reflexão, possa ministrar no seu coração de forma poderosa e avivar a fé que existe no seu coração. Há uma fé aí, há uma sementinha que ela precisa frutificar. Que neste dia, com a palavra do Senhor, com aquilo que o Senhor colocou no meu coração, possa falar com você de forma especial, tá bom? Vamos lá? Então, olha só, o tema é Louvado seja o nome do Senhor. Nós vimos que o tema é Ebenezer, até que nos ajudou o Senhor. A gente vai ver na passagem bíblica da onde eu retirei essa frase. Mas antes de eu ressaltar propriamente aonde se encontra essa passagem bíblica, eu gostaria de relembrar a você algo que a gente tem que entender antes da gente analisar essa frase que foi dita pelo profeta Samuel, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ele pegou uma pedra e ali, querido, ele dedicou um altar ali ao Senhor e declarou essa frase. Mas em que situação encontrava o povo de Israel, né? Mas antes da gente entrar nesse assunto propriamente dito, eu gostaria de te relembrar uma coisa, que quando a gente analisa, quando a gente pensa, melhor dizendo, quando a gente entende, a gente corre menos risco de desanimar, de parar no percurso da vida. Louvado seja o nome do Senhor. A gente tem que entender, querido, que Deus estar nos ajudando é independente da situação que estamos vivenciando. Porque, às vezes, uma situação no qual estamos passando demonstra aos nossos olhos, ou para quem estiver à nossa volta, que Deus não está nos ajudando, que Deus não está naquilo. Quer um grande exemplo? Vou te trazer rapidamente somente 2 exemplos. Jó. Não é verdade? Nós conhecemos a história de Jó, lá no livro de Jó. Lembra? Então, se a gente parar para analisar a história de Jó, você e eu já sabemos o quê? O final da história de Jó. Mas se a gente não soubesse o final da sua trajetória, ali o percurso do que ele estava tendo que enfrentar, será que a gente afirmaria com tanta fé ou com tanta propriedade, como a gente já sabe o final da história dele, que Deus estava com ele? Diante daquela calamidade de ter perdido seus filhos, de ter perdido todos os seus bens, de ter perdido a sua própria saúde, de ter que pegar um caco de telha para poder coçar seus tumores, suas feridas. Será que a gente olharia para Jó e diria que Deus era com Jó? Será que aquelas circunstâncias a gente superaria o que a gente está vendo diante do que está nos mostrando? E a gente chegaria para Jó e falava, não, Jó, Deus está contigo. A gente viu que não foi isso que aconteceu. Os amigos de Jó falou para ele nas entrelinhas, parafraseando, que alguma coisa estava errada. Ou ele estava em pecado, alguma coisa estava errada para ele estar passando por aquilo. Porque nós, seres humanos, tem essa tendência de achar que Deus só está conosco quando tudo flui, quando tudo vai bem. E a Escritura, ela demonstra totalmente o inverso. A gente vai ver grandes servos de Deus passando por grandes vales, por grandes desertos, por momentos de solidão, pasme, tá? Porque existe também um momento de solidão. E a gente vai ver que Deus era com aquela pessoa. Que coisa louca, né? Louca comparado com o mundo. Louco comparado com o que a gente está acostumado a ouvir por aí por fora. Então eu quero que você entenda, querido, que se você fosse analisar a vida de Jó sem você saber
o final da sua história, você e eu, com certeza, nós diríamos, assim como seus amigos disseram, que tinha alguma coisa errada, que Deus não era com ele. Mas eu vou te trazer outro exemplo também. Mais um, Davi. Você conheceu Davi? Pois é, a Bíblia fala que Davi era segundo o coração de Deus. Mas eu não vou explicar por quê ele foi denominado isso, porque o tempo não dá. Mas eu quero te relembrar que o ministério, ou então o reinado, melhor dizendo, de Davi, ele foi testificado por Deus. O profeta Samuel foi até Davi, ungiu Davi como rei. Mas a gente, né, se eu tivesse lá naquela época vendo Davi, se eu fosse um dos irmãos de Davi, visse Davi sendo ungido e acreditasse diante do profeta ali que está ungindo Davi, ou Davi também pensou, a Bíblia não relata, mas se eu tivesse no lugar de Davi, talvez eu pensaria que seria de imediato o reinado, que ele assumiria o propósito daquilo que Deus tinha para a vida dele de imediato. E foi isso realmente que aconteceu. A gente vai ver, se a gente for analisar a história de Davi, a gente vê que ele foi ungido e depois houve o quê? Todo um preparo o quê? Através de lutas, através de dores, através de medo, através de perseguições. Você lembra de Saul? Pois é, Saul perseguiu Davi aproximadamente entre 14 e 15 anos, alguns historiadores afirmam. Então, a gente tem que entender, querido, que embora Deus testifica, Deus confirma há um tempo. E que as circunstâncias, as adversidades, o que nos apresenta, isso não é parâmetro para mim e para você dizer que Deus está ou deixa de não estar. Mas nós temos que pautar a nossa visão, a nossa fé, a nossa certeza que Ele está conosco, em quê? Na sua palavra. E ele fala, eis que estou convosco todos os dias. Não é somente alguns dias, não é somente os momentos de vitória, o momento de aplausos, é o momento dos vales também, é os momentos dos silêncios, é o momento dos desertos. E isso, querido, quando a gente começa a analisar a vida de servos de Deus, isso conforta o meu e o seu coração. Porque se a gente for parar para analisar, bendito seja o nome do Senhor, a gente vai ver, querido, diante desses dois exemplos que eu lhe trouxe, que constantemente que o Senhor não está ajudando só quando tudo vai bem, conforme ressaltei. Mas principalmente, Deus está nos ajudando no quê? Quando a gente está passando por perseguições, por enfermidades, por medos, calúnias, por perigo, por solidão, por decepções. Não é verdade? Por tudo essas coisas e muito mais o que vier aí na sua mente, que talvez você esteja vivenciando, louvado seja o nome do Senhor. Mas, querido, todas essas situações, Deus usa para quê? Para nos amadurecer e para glorificar o seu nome na nossa vida. Ele usa essas situações, essas circunstâncias adversas, que aparentemente para nós nos traz tristeza, angústia, medo. Na verdade, louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo fala, abatidos, mas não destruídos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu e você podemos ficar abatidos, podemos ficar tristes, mas não destruídos, porque quem nos sustenta é o Senhor. Quem não lembra do apóstolo Paulo? Esse homem é um exemplo, querido, que o cristianismo que é apresentado na Bíblia é um cristianismo, querido, que você tem que viver pela fé, baseado no caráter de Jesus. Não baseado diante das circunstâncias que você está vivenciando. Porque o apóstolo Paulo, querido, viveu situações que talvez nós não suportaríamos, mas Deus deu graça àquele homem. E está lá nas escrituras como exemplo para mim e para você. Que lutas, provas, desertos, medos, angústias faz parte da vida do cristão. Mas que tudo isso, todas essas circunstâncias adversas, está no controle do nosso Deus.
e que ele administra da forma como ele quer, no tempo que ele quer. Então, querido, vamos analisar que circunstância, louvado seja o nome do Senhor, se encontrava o povo de Israel e o profeta Samuel diante, quando ele proferiu essa palavra, essa frase, melhor dizendo, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. É muito bom a gente dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Quando a gente está testemunhando uma vitória, quando nós estamos contemplando algo que estávamos esperando há muito tempo e Deus abriu a porta, é muito bom, não é verdade? Pois é, eles ressaltam, o profeta Samuel ressalta essa frase diante de uma vitória. Mas eu quero que você, louvado seja o nome do Senhor, entenda comigo neste dia, estou pegando a Bíblia, louvado seja o nome do Senhor, abra lá no livro de 1 Samuel, capítulo 7, do 5 ao 12. Eu já estou terminando, tá bom? Hoje é apenas uma breve reflexão para aquecer o meu e o seu coração. Livro do 1 Samuel, capítulo 7, louvado seja o nome do Senhor, do 5 ao 12. Eu vou colocar o óculos, porque está escuro e você sabe como é que é. Livro do profeta Samuel, capítulo 7, do 5 ao 12, tá bom? Quando você puder, você leia todo o capítulo. Vamos lá? Samuel disse mais, a partir do verso 5. Congregue todo Israel em Mispa, e eu vou orar por vocês ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiram água e a derramam diante do Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram, pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregando em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os filhos de Israel ouviram isso, tiveram medo dos filisteus. Então, os filhos de Israel disseram a Samuel, não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que ele nos livre das mãos dos filisteus. Então, Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 10. Durante, não é verdade? Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram. Enquanto Samuel oferecia holocausto ao Senhor, clamava ali a Deus, os filisteus, o mal, o inimigo, chegou. Louvado seja o nome do Senhor. Para lutar contra o povo de Deus, para lutar contra Israel. Tá aí no verso 10. Mas, eu já falei para vocês nos vídeos anteriores, que eu amo o mais da Bíblia. Mas, naquele dia, o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus. Eles entraram em pânico. Foram derrotados pelos filhos de Israel. Os homens de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus e o derrotaram até abaixo de Bet-car. Então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu vou tirar o óculos porque ele dá reflexo. E eu quero olhar no seu olhinho. Você viu, querido, que diante das situações, todo cristão sofre lutas, assim como o povo de Israel sofria. Se você for ver, querido, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, você vai ver que grandes lutas o povo de Israel passou. Não somente o Pentateuco, mas você vai ver que desde que mundo é mundo, o cristão passa por lutas, sente medo, tem enfermidades, passa por várias situações adversas.
Mas o que faz a diferença na minha vida e na sua, querida, louvado seja o nome do Senhor, é o Deus no qual servimos. O Deus no qual servimos faz toda a diferença em qualquer situação que estivermos enfrentando, em qualquer enfermidade, louvado seja o nome do Senhor, que estivermos. Porque se Ele quiser, Ele te cura agora, nesse momento, porque Ele é o Deus da cura. Se Ele quiser, Ele abre a porta agora, porque Ele é o Deus que abre, é o Deus que fecha, é o Deus que tem um controle de tudo. Mas eu quero que você rapidamente analise comigo essa passagem bíblica. Louvado seja o nome do Senhor. Eu só vou ressaltar aqui, querido, alguns pontos que eu achei de suma importância. Não que os outros não fossem. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, o povo de Israel estava com medo. Por quê? Porque os filisteus estavam chegando. Um povo cruel, um povo que massacra, um povo sem piedade. E a gente pode, querido, trazer o que estava vivenciando ali o povo de Israel e fazer uma analogia com a nossa vida. Nós não somos diferentes que o povo de Israel, nós sentimos medo, sentimos muitas vezes angústia, nos sentimos em muitos momentos fracassados, porque não agimos conforme Deus nos manda, não obedecemos e diante da desobediência nós somos derrotados em muitas circunstâncias da vida, né? Mas assim como aquele povo de Israel, é nós. O povo de Israel clamava e Deus atendia. Se você for ver os versículos anteriores, o povo de Israel estava em pecado, estava adorando outros deuses. E Deus manda tirar os ídolos. Tire os ídolos do meio de vocês. Arranque tudo aquilo que abre uma porta, que dá brecha para o inimigo entrar, para eu não agir. Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar é entender o que eu estou fazendo para que possa impedir o agir do Senhor. É claro que se Deus quiser agir da forma que Ele quer, Ele age. Mas nosso Deus é um Deus de princípios. É um Deus, conforme alguns vídeos anteriores que ressaltei, que Ele preza pela obediência do seu servo, do seu filho. E um dos mandamentos é que devemos obedecê-lo. E quando nós abrimos mãos e fechamos as brechas, tudo aquilo que o inimigo possa ter legalidade ou possa controlar a nossa vida, e passamos a entregar a nossa vida no altar e a confiar nesse Deus poderoso, não tem como Deus não agir. Foi assim que Deus fez com Israel. Tira os ídolos. Tire tudo aquilo que esteja impedindo de você realmente se entregar para mim. De você realmente colocar o seu coração no altar. E assim Israel fez. Se arrependeram e pediu o profeta Samuel para clamar por eles. E a Bíblia aqui ressalta, nesses versículos que nós acabamos de ler, que quando Samuel estava ali oferecendo sacrifício, clamando a Deus pelo povo, e o povo também, acredito eu, junto ali no propósito de esperar a resposta do Senhor, enquanto isso, aqui no verso 10, usa essa palavra, enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram. E muitas vezes é assim conosco, querido. A gente está ali clamando, a gente está ali no propósito, a gente está ali confiando, louvado seja o nome do Senhor, no que Deus pode fazer e vai fazer porque Ele nos ama e Ele é fiel. E chega o quê? O inimigo das nossas almas. Chega Satanás para nos atormentar, para tirar o foco, louvado seja o nome do Senhor, para tirar a gente de entender que aquele que prometeu é fiel. E traz circunstâncias adversas, e traz pessoas para trazer palavras pessimistas. Mas a gente tem que fazer, querido, que nem o profeta Samuel. Ele não deu ouvido diante do que estava se apresentando a ele. Os filisteus estavam chegando para pelejar contra ele, porque ele também estava ali junto com com o povo de Israel. Israel, que a Bíblia fala que Israel teve medo. E o que a Bíblia ressalta? Nos evangelhos, várias vezes, não tenha medo. Não tenha medo diante dessa luta. Não tenha medo diante dessa dificuldade adversa. Não tenha medo diante dessa enfermidade que tem se apresentado para você. O Senhor manda te dizer, querido, que você tem que agir como o profeta Samuel. Visão. Samuel não perdeu o foco. Continuou clamando a Deus, aleluia, pelo povo de Israel.
Louvado seja o nome do Senhor. E diz aqui que enquanto o inimigo estava começando a se aproximar, é assim conosco, querido. Enquanto o inimigo está se aproximando do nosso lar, tentando se aproximar sobre os nossos filhos, tentando se aproximar sobre o nosso casamento, querido, a gente vai ficar que nem Samuel, clamando. Candarás. Porque sabe o que vai acontecer? Enquanto o inimigo vai se aproximando, aí entra aquilo que eu amo na Bíblia. Mas Deus de poder e glória, mas o nosso Redentor se levantou. Assim foi com o povo de Israel. O Deus se levantou. E aqui ressalta na parte B do verso 10. Vai lá e medita. Que Deus o que, querido? Trouxe pânico aos inimigos. Confundiu os inimigos. Aleluia. É assim que acontece na nossa vida. Certas circunstâncias adversas que o inimigo, querido, está tentando destruir. Quando a gente se prostra, quando a gente entrega para Deus, o mais se apresenta para nós. Aleluia! O grande eu sou entra na luta. E sabe o que acontece? Confunde tudo aquilo que o inimigo está tramando, querido, cai por terra. Porque o Redentor peleja em nosso favor. Oh, aleluia! Sabe qual é o grande problema nosso, querido? É porque a gente realmente não confia de todo o coração. Porque se a gente confiar, nosso general de batalha entra e peleja a nossa causa. Louvado seja o nome do Senhor, querido. Eu estou me segurando aqui para não falar em línguas, porque a presença de Deus está forte. Deus é com você. Toma posse, querido. Tem a visão de Samuel. O povo de Israel estava com medo. Diante do que estava vendo, a gente tem que ter a visão de Samuel, se prostrar ali, continuar no propósito, continuar intercedendo, continuar pedindo, porque o mais de Deus vai se apresentar para mim e para você, querido, na nossa casa, na nossa família, na vida dos nossos filhos, porque Ele é fiel. Aí eu e você, aleluia, vamos cantar assim como o povo de Israel cantou. Cantou não, declarou. Samuel e o povo de Israel, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas eu quero, querido, terminando aqui, que você declare, como eu também, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Não quando venhamos a alcançar a vitória já, porque a vitória já é ganha. Escuta, preste atenção, a sua vitória já está ganha. Porque se você colocar, andarás. Se você colocar a tua causa no altar, a sua vitória já está ganha. Porque aquele que peleja em seu favor, ele não perde uma batalha. Então que o Senhor neste dia, querido, onde você estiver, o horário que você estiver vendo esse vídeo, aqueça o seu coração e coloque que possamos ter a nossa visão de Samuel. Continua no propósito. Continua clamando, porque o mais de Deus se apresenta. Ele levanta. E quando ele levanta, ele confunde o inimigo. Ele transforma aquilo que era maldição em bênção na nossa vida. Esse é o Deus que você serve. O resto é Baal, querido. Então tome posse dessa palavra neste dia para a sua vida. Que o Senhor, querido, possa fazer o sobrenatural, entrar com a mão dele forte dentro da tua casa e na sua vida e declarar e demonstrar para você que ele é poderoso e que ninguém pode impedir o seu agir. Eu queria continuar, mas o tempo já se foi. Toma posse. Se rasgue na presença de Deus. Deixa o inimigo vir. Deixa ele vir. Porque Deus vai confundir tudo aquilo que ele está tramando. Tudo aqui, toda a trama vai cair por terra. E ele vai te dar vitória em nome de Jesus. Tome posse. Eu estarei orando pela minha vida e pela sua. Porque é muito bom louvar e exaltar um Deus que não falha.
um Deus que peleja em nosso favor. Querido Deus, eu quero te dar graça neste dia, Senhor, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Aleluia. Os teus olhos é como chama de fogo que contempla os justos e os ímpios. Tu, Senhor, aleluia, para onde esconderemos a tua face? Aleluia, porque a tua palavra fala, se formos para o mais profundo abismo, lá tu estás. Se nós formos até os céus dos céus, lá tu estás também. Aleluia, assim como nós não podemos nos esconder diante de ti, Senhor, os inimigos, Senhor, a potestade, o inferno não pode se esconder, porque tudo está no teu controle. Nós te damos graça neste dia, nós te louvamos porque tu és, Senhor, muito mais do que pensamos ou imaginamos. Aquece nosso coração e seja exaltado, porque tu é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém. Eu tenho que terminar, querido. Eu tenho que terminar. Eu quero te dizer algo. Confia. Deixa o inimigo vir. Deixa o inimigo contemplar a tua vitória. Andarás, é por aí. Satanás não vai entender nada do que Deus vai fazer. Querido, se esse vídeo abençoa a sua vida, abençoe outra pessoa. E a forma de você abençoar é você curtindo, para ele se propagar e abençoar outras almas. Que Deus continue te capacitando, vai nessa força. E guarde no seu coração. Visão de Samuel. Deus te abençoe, querido.